Paz do Senhor a todos, boa tarde. Nessa tarde eu gostaria de convidá-los a se colocar em pé e abrir comigo as suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4. Amém? O versículo 4 diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Difícil encontrar alguém, eu acho que eu nunca encontrei até hoje, alguém que não buscasse a tal da alegria. De alguma forma, por menor ou maior que seja, todos buscamos. Todos queremos alegria, todos buscamos a tal felicidade, a gente quer isso. Só que às vezes a gente procura isso numa fonte que não traz muito futuro, ela não traz o retorno que a gente espera. E aqui está explícita qual que é a fonte da verdadeira alegria. Alegrem-se sempre no Senhor. Não é só quando você vem à igreja, não é só quando você liga o som na sua casa para ouvir um louvor, não é só quando você está num momento de desespero e você lembra, o Senhor. Não, é sempre.
Alegrem-se sempre no Senhor. Que as suas conquistas, a alegria das suas conquistas não seja pelo seu mérito, mas porque o Senhor te capacitou para isso. Que a alegria dos momentos que a gente tem, aqueles momentos que a gente marca com tanta importância, uma formatura, um casamento, uma promoção no trabalho. Às vezes a gente se alegra e a gente percebe que essa alegria foi momentânea, mas é porque a gente não baseou ela no fundamento correto. Alegrem-se sempre no Senhor. A gente percebe que por aí afora as pessoas elas buscam a alegria de uma fonte tão complicada que no outro dia elas acordam tão perturbadas com aquela alegria que elas buscaram. Ou elas acordam com a famosa ressaca, elas estão com dor de cabeça, o corpo não responde, elas não se lembram do que aconteceu. Elas foram alegres, mas foi aquela alegria de momento, por um instante. Mas nesse texto que a gente leu, aqui diz que essa alegria que está sempre firmada em Deus, que está sempre firmada no Senhor, ela é uma alegria tão genuína, que ela traz com ela uma paz que excede todo o entendimento. Ela é uma alegria que ela não vem só acompanhada daquela euforia do momento, eu estou alegre, daqui a pouco passou, e daqui a pouco eu estou alegre de novo e passou, não. Ela traz aquela paz gostosa, que às vezes nem você entende por que você está tão feliz, por que você está tão em paz. Mas acontece. Acontece porque o fundamento de tudo isso não vem de você, não vem do que aconteceu com você, não vem dessa pessoa que está do seu lado. Mas eu acho que a partir do momento que nós aprendermos a cumprir o que está escrito em Filipenses 4:4, que é nos alegrarmos sempre em Deus. E ainda foi enfatizado outras vezes, lhe digo, alegrem-se em Deus. O fundamento é Ele, a base da nossa alegria é Ele, a força da nossa alegria é Ele. Acho que a partir do momento que nós conseguimos colocar esse segredo em prática, porque eu acho que quando a gente lê isso, alegre-se no Senhor. Acho que a gente acaba pensando assim, no momento que eu não estiver muito bem, se eu for procurar pelo Senhor, eu vou me alegrar nele. Mas talvez essa alegria ela deva ser trazida para a nossa vida também no momento que a gente está bem. Também no momento que você comemora algo que você traz tanto mérito e que na verdade aquilo vai passar, porque o mérito não é seu, é dele. Ele fez, ele cumpriu. E eu acho que a partir do momento que a gente entende a grandeza disso, a gente sente uma coisa que acho que eu não consigo nem explicar. Acho que aí eu Gabriela, entendo o que vai além do entendimento, o que excede todo o entendimento. Então, nesse momento, nessa tarde, com esse texto, eu trago um convite a você que está aqui, você que está assistindo. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegre-se sempre no Senhor. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença nessa tarde, Senhor. Para Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Por tudo que o Senhor tem cumprido. Inclusive por aquelas vezes, Senhor, que de forma tão boba, Senhor Jesus, um momento tão bobo, nós nos esquecemos que é a Tua mão que tem agido em nosso favor. Senhor, nesse momento eu te peço que o Senhor nos olhe com um olhar de misericórdia, que o Senhor coloque no nosso coração essa alegria fundamentada em Ti, Senhor. Que o Senhor atraia os nossos olhos para Ti, que o Senhor atraia a nossa visão para aquilo que o Senhor tem para nós, essa alegria que vem de Ti, essa paz que vem de Ti. E que a partir desse momento, Pai, o nosso louvor e a nossa alegria passem a ser genuínos, porque o nosso foco passa a estar no lugar correto. Nós passamos a buscar no lugar correto.
Senhor Jesus, nessa tarde, eu ainda te peço que o Senhor tome o nosso louvor nas tuas mãos, a nossa ministrante, e que o Senhor receba o nosso louvor, Pai, que o Senhor encontre em nós corações prostrados, corações rendidos e mais ainda, Pai, corações alegres. É o que eu te oro em nome do teu Filho Jesus. Amém. O louvor. A paz do Senhor, meus irmãos. Alegrem-se sempre. É bom nós ouvirmos essas verdades. E verdades que a Gabi ela não tirou simplesmente do coração dela, mas da palavra do Senhor. E nela nós podemos confiar. Ela também diz que há um nome sobre todo nome. Esse nome é santo. Esse nome é exaltado. Eu quero convidar você nessa tarde a se esquecer um pouquinho das coisas e aproveitar esse momento de louvor e adoração ao Senhor. Eu quero te convidar para que nós possamos juntos adorar ao nome desse Deus. Amém? Que é
Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas e por tua vontade elas existem e forem criadas. Nós somos obras das suas mãos, Senhor. Nós fomos criados por ti e nós contemplamos a sua criação. Nós rendemos graças ao Deus Todo-Poderoso. Nós rendemos honra, louvor, nós rendemos glória ao Todo-Poderoso, aquele que nos conhece, aquele que o mundo está em suas mãos. Nós cremos no seu poder, nós cremos no poder que há no teu nome e nós dizemos aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, porque a sua graça é o nosso maior bem, aleluia, porque a sua presença é o que nós temos de mais precioso. Você terá a oportunidade de estar ofertando e dizimando na casa do Senhor. Mas eu ainda queria que você pensasse nessas verdades que foram ditas. Aquele que é e que ainda há de vir. Que o nosso coração, ele se apoie nessa verdade. Que os nossos corações, dia após dia, se lembrem que Ele há de vir. Essa outra canção, ela diz algo muito belo também. E eu queria convidar você a cantar juntamente conosco e a pensar sobre o que realmente ela diz sobre a grandeza do nosso Deus. Ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz. O universo se desfaz, não há outro nome comparável. Céus e terra passar.
todo ser confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Senhor, que os nossos corações estejam derramados aos seus pés. Ó Deus, para que nós não nos importemos com as circunstâncias. Senhor, porque as circunstâncias elas não ditam o seu poder. As circunstâncias, Senhor, elas não ditam a soberania que há no seu nome. Por isso, Senhor, nós oramos diante dessa canção, porque ela diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, que os nossos joelhos se encontrem dobrados, reconhecendo quem Tu és, quem o Senhor é nas nossas vidas, quem o Senhor deve ser nas nossas vidas. E nós oramos, Senhor, por aqueles que precisam de Ti, aqueles que ainda não precisam reconhecer quem o Senhor é. Nós queremos nos lembrar deles nessa canção, porque o Seu amor pode alcançá-los, o Seu poder, a Sua graça. E assim como os nossos joelhos estão dobrados diante de Ti, nós queremos declarar que todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará e dirá o quão grande é o Seu nome, o quanto o Senhor é santo, santo, santo. E pela última vez nós declaramos: todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de estar convidando o pregador dessa tarde, pastor Wagner. Vamos estender as nossas mãos aqui para frente. Paizinho querido, nessa tarde, Senhor, mais uma vez nos colocamos na Tua presença. Te entregamos a vida do Teu servo, Senhor, que se colocou à disposição para ser usado, Senhor Jesus, para trazer a Tua palavra nessa tarde. Pai, que ele seja instrumento do Senhor para abençoar as nossas vidas. Senhor Jesus, que ele traga a Tua palavra, Senhor Jesus, de forma a alcançar o íntimo dos nossos corações. Que nós saiamos daqui cheios, Senhor, de Ti, através da mensagem que o Teu Filho irá trazer. É o que nós te oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Queridos, como é bom podermos adorar o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor. Como é bom poder adorarmos a Ele, aquele que nos fez, aquele daquele somos. Como é bom poder cultuar ao Senhor com os irmãos que estão aqui presentes, com todos aqueles que estarão nos ouvindo. Eu acho que é um motivo de muita alegria nós estarmos aqui. Você está feliz? Hoje é um dia que talvez você consiga expressar a sua alegria. Nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Eu confesso a vocês que se a gente fosse enumerar aqui os motivos, seriam muitos. E neste momento, eu gostaria que você pensasse em pelo menos um motivo que você pudesse agradecer a Ele. Você tem algum motivo aí na sua mente? Talvez pelos amigos, pelos irmãos, talvez por pessoas próximas, talvez pessoas até enfermas que receberam a cura. Nós também temos um motivo, inclusive eu gostaria de nesse momento externar as nossas felicitações em nome da igreja ao Felipe, namorado da Gi, que hoje está completando mais um ano de vida. Que Deus abençoe a vida dele grandemente. Somos alegres por esse dia tão importante. Meus parabéns, Felipe. Felipe está trabalhando, né? Que Deus abençoe a sua vida. Nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Então feche os seus olhos neste momento. Sim, você tem motivos para agradecer a Ele. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado, Pai, por cada motivo que neste momento os seus filhos estão pensando. Talvez muitos estão em suas casas, talvez muitos estão se lembrando daquilo que muitas vezes traz esperança.
Pai, inclusive citamos aqui a vida do Felipe. Pai, nós te agradecemos pela vida dele. Somos gratos ao Senhor por esses anos de vida. Pai, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado do nosso povo, o Senhor tem zelado por nós. Pai, a tua vontade tem sido feita nas nossas vidas e é por isso que nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor porque no controle de todas as coisas nós podemos olhar e perceber que o Senhor está cuidando das nossas vidas no meio dessa pandemia, cuidando das nossas famílias, das nossas casas. Pai, o Senhor tem sustentado os nossos lares. Pai, o Senhor tem nos dado saúde. Pai, o Senhor tem dado condições de que nós estivéssemos muitas vezes aqui, ou muitas vezes estivéssemos nas nossas casas, como alguns irmãos estão, mas Senhor, de pé, com saúde, o Senhor tem nos dado o dom da vida. Nós temos motivos de sobra a agradecer ao Senhor. Tu que és o nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom. E assim como foi orado aqui, nós cremos que o Senhor haverá de falar conosco. E esse é mais um motivo que nós temos para agradecer ao Senhor, porque o Senhor ainda é um Deus que fala. O Senhor é um Deus ainda que age no nosso meio. E é nessa esperança e nessa segurança, Pai, que nós oramos ao Senhor. Tu, que és um Deus de amor. Tu, que és um Deus, Senhor. Tu, que estás acima de todas as coisas. Tu, que és o nosso Deus. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Queridos, amados irmãos, eu lhe convido desde já a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo de número 24. Mateus 24. Amém? Todos encontraram? Eis a palavra do Senhor. Nós estaremos lendo o versículo 13, a partir do versículo 13. Diz assim, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Você pode repetir isso comigo? Diga assim. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem permanecer até o fim, e agora com toda a sua força, será salvo. Sim, será salvo. Podemos assentar. Coração de pedra, alma cheia de orgulho. Eu gostaria que você refletisse nesse instante sobre a letra dessa canção. Caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o ar. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Coração de pedra, alma cheia de orgulho. Caminho sem direção. Caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. E o que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Ei, aonde está Deus?
Onde está Deus? Uma vida sem amor talvez seja um dos maiores desafios que nós podemos viver. Talvez seja um dos maiores sentimentos que nós podemos ter. Amar, ser amados. Nós gostamos muito de ouvir falar sobre amor. Gostamos muito quando as pessoas externam esse sentimento a nós. E neste dia, neste culto, não é diferente. Nós falaremos um pouquinho sobre o amor, mais uma vez. E quando a gente pensa em amor, talvez nós já falamos sobre isso aqui, mas muitas vezes nós estamos acostumados a pensar em amor como um sentimento que nós temos por determinada pessoa, por determinada coisa. Mas o amor, ele não se limita somente a isso. A Bíblia nos ensina que Deus é amor. Ele é amor, faz parte da sua natureza, é um dos seus atributos que se comunicam a nós. Ele é amor e ele possibilita que a sua criação também ame, assim como ele ama e assim como ele é amor. O amor em Deus, ele não é simplesmente meros momentos de sentimentos de uma pessoa para com a outra, não é simplesmente um simbolismo de algo que você acredita sentir. Não, ele é a própria essência do amor. Não é um amor cotidiano que nós temos durante o nosso dia a dia, com os nossos familiares, e até mesmo com o que nós chamamos do ápice do amor humano, que é o amor de mãe para com o filho, não é? Não. Ele não simplesmente ama. Deus é amor. Está intrínseco à própria natureza de Deus. Faltam até palavras para nós expressarmos o que verdadeiramente vem a ser amor em Deus. Se você pedisse para mim, Wagner, me explique Deus sem falar de amor, é impossível nós pensarmos em Deus. É claro que ele continua sendo todas as outras coisas, como nós já sabemos, ele é paz, ele é justiça, ele também é ira. Deus é tudo isso, sim, mas ele é amor. O nosso Senhor é um Deus de amor. E quando nós olhamos para esse texto, é até interessante, porque todas as vezes que a gente fala de amor na Bíblia, nós somos tentados a ir a João, né, chamado discípulo do amor, e ele fala muito de amor, realmente. Mas o texto que nós lemos nesta tarde também fala do amor. E é interessante como, quando esse texto trata do amor, ele trata de um aspecto um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados. Nós somos acostumados a ver um amor sempre relacionado a amar o próximo, a amar a Deus. E uma coisa que nós precisamos fazer. Esse texto, nós presenciamos uma exortação do nosso próprio Senhor, Cristo Jesus, o nosso Senhor, tratando do fim dos tempos. E ao falar do fim dos tempos, de tudo aquilo que aconteceria no fim dos tempos, ele apresenta a ideia do amor. Mas o que mais esse texto nos diz? Olha só, para você ter uma ideia, a Bíblia, por meio de Jesus, nesse texto, nos diz que alguns sinais caracterizariam a volta, o momento, o fim dos tempos chegando. Dentre eles, o surgimento de falsos profetas, guerras e rumores de guerras, miséria e fome, catástrofes naturais, ferozes perseguições à igreja, a expansão mundial da pregação do evangelho e o esfriamento do amor por causa da multiplicação da iniquidade. Mais uma vez, o esfriamento do amor por causa da multiplicação da iniquidade. Olha, Jesus disse, após essas coisas virá o fim. Talvez essa seja, sim, na verdade é, a maior esperança que nós temos como cristãos. Cristo haverá de voltar e levar a sua igreja para junto dele. E nós temos inclusive alguns sinais que nos mostrarão que Jesus está prestes a voltar. Dentre eles, nós temos um consequente esfriamento do amor, devido ao aumento da iniquidade. Mas o que é iniquidade? Talvez você já viu várias vezes na Bíblia a expressão iniquidade, a expressão iníquo, justo, iníquo, mas afinal de contas, o que é iniquidade? A ideia de iniquidade, ou seja, de alguém iníquo, tem conotação de alguma coisa má, alguma coisa perversa, algo que é malévolo, algo que simplesmente está contrário àquilo que é bom. Trata-se, portanto, nós cristãos conseguimos entender isso,
de tudo aquilo que viola a própria essência divina. Perceba, Deus é bom, portanto, tudo que vai contra Deus é ruim, é mal, é errado, é uma iniquidade. Olha, a transgressão da própria lei de Deus, dos próprios ordenamentos de Deus, a rebelião contra aquilo que o próprio Deus é. Quem é iníquo é sempre contrário a Cristo, sempre contrário ao próprio Deus. A iniquidade, ela surge na raça humana lá na queda, no momento em que o homem agora simplesmente rompe um relacionamento que ele tinha com o Senhor. E como nós sempre fazemos aquela analogia, Deus está aqui e ele se vira completamente contrário àquilo que Deus é. Por isso temos a essência da palavra daqueles que se convertem como conversão, retornar, tornar novamente a ter um relacionamento com o Pai. Amém? Iniquidade. Iniquidade é aquilo que vai contra o próprio Deus. A Bíblia nos diz dessa forma que pela multiplicação da iniquidade, nós poderemos presenciar uma diminuição do amor. Sim, mas será que realmente essa iniquidade tem aumentado? Essa é uma pergunta que fica ao ar. Será que nos nossos dias a iniquidade, o mal, o perverso, a tristeza, aquilo que tira toda a nossa alegria dos nossos corações como verdadeiros servos do Senhor, será que tem aumentado? Nós não precisamos, talvez, ir muito longe para presenciar um aumento da iniquidade, talvez uma multiplicação. E eu acho isso incrível, né? Porque você que gosta de matemática tanto quanto eu, talvez tenha essa noção na mente. É muito mais fácil você pensar em algo exponencial, algo que cresce muito rápido, por uma multiplicação, do que simplesmente por uma mera soma. 2 mais 2 são 4. E assim nós vamos somando. Mas quando você multiplica, parece que os números crescem assustadoramente. Percebe isso? A iniquidade, ela tem a mesma ideia. É algo que simplesmente se multiplica. E quando você vê, ela tende a tomar conta de tudo. Mas, no momento em que essa iniquidade aumenta, a Bíblia nos diz, no texto que nós lemos, que o amor diminui. O amor se esfria. E a Bíblia nos diz que isso haveria de acontecer com muitos. Sim, muitos. Tanto que o versículo 12 nos diz: e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Sim, o amor de muitos se esfriará. Há uma completa inversão de valores na sociedade. Enquanto nós vemos talvez a iniquidade aumentando, tudo aquilo que vai contra o próprio Deus, coisas que outrora eram simplesmente completamente talvez contrárias a Deus, mas que muitas vezes a sociedade também ia contra isso, parece que agora são aceitas de uma forma tão comum. Nós simplesmente presenciamos isso em todos os lados, desde as nossas profissões, desde a escola, até mesmo nas faculdades nós temos visto que simplesmente aquilo que é contrário a Deus tem se tornado cada vez mais comum nos nossos dias. A Bíblia nos diz que isso haveria de acontecer. E os fins dos tempos realmente está chegando, e a comprovação disso está exatamente no fato do aumento da iniquidade. Olha, inversamente proporcional na matemática, né? Enquanto um aumenta, o outro diminui. Mas a Bíblia diz que apesar disso, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Eu não sei quem você pensa ser ou quem você realmente é. Mas, em um dia como hoje, nós precisamos trazer à nossa memória a essência do que verdadeiramente é o amor. Olha o que diz o texto de Romanos, capítulo de número 8, versículo 35. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo
que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Existe um cristão, bem moderno inclusive, é um jovem, que ele escreve poesias e é dessa forma que ele anuncia o Evangelho. Ele é comumente conhecido nas redes sociais como Vitim, ou algo do tipo. E ele escreveu uma frase que é incrível, eu gostaria de ler para você. Ela diz assim: o amor não é uma consequência da cruz, mas a causa. O amor amou o mundo que se entregou por amor. O amor amou o mundo que se entregou por amor. Perceba como a essência do amor é o próprio Deus, o amor que amou o mundo. E sim, o mundo se entregou por amor. Ele é amor. E é aí que eu gostaria de que você meditasse comigo. Perceba, se Deus é amor, e Ele está acima de todas as coisas, e nós inclusive podemos desfrutar deste amor uns com os outros, e vivenciar este amor que é um atributo, uma característica do próprio Deus. Como, ao fim das contas, este amor, que só é possível estar em nós por Deus, pode se esfriar? Percebe? Não existe outra forma de amor a não ser aquela que está em Deus. Como nós podemos então amar sem ser por meio de Deus? Nós não podemos amar, porque Ele é a essência e a origem do próprio amor. Mas o texto nos diz que isso haveria de acontecer. Nós temos um texto dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus, enquanto nós temos um outro texto dizendo para a gente que esse amor haveria de se esfriar, e que muitas pessoas haveriam de estar com esse amor frio. Como nós podemos realmente ter um coração, ter um amor frio em nossos corações, se Ele é a própria essência do amor? A verdade que responde essa questão é que a perseverança no amor em Deus é a certeza da nossa salvação, daqueles que estão em Cristo Jesus. Sim, a perseverança no amor, que é o próprio Deus, é a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. E há pelo menos dois aspectos dessa verdade que eu gostaria de meditar com você nessa tarde. Há dois modos de nós presenciarmos um amor esfriando. Duas vertentes diferentes que nos mostram isso. E a primeira delas é quando nós nos deixamos esfriar olhando para fora. Preste atenção nisso, quando nós nos deixamos esfriar olhando para fora. Pensando dessa forma, talvez a primeira coisa que vem à nossa mente é assim: já entendi. Nós estamos dentro da igreja, somos servos do Senhor e ficamos olhando para fora, né? Muitas vezes desejando o que é de fora. Sim, realmente pode ser isso. Mas também tem um outro aspecto que eu gostaria de ver com os irmãos nesse sentido. Talvez você já se perguntou isso alguma vez na vida, ou talvez você já viu isso na própria Escritura do Senhor. Que é o quê? Você conhece alguém que não serve ao Senhor e que a seus olhos parece que ele só prospera? Só acontece coisa boa na vida dele? Vai, eu tenho certeza que você tem alguém. Vamos, quero que levante a mão. Até quem está em casa, gente, todo mundo, vai lá. Você conhece alguém que aos seus olhos realmente parece que ele só prospera? Tudo que ele faz, ele prospera? Quem conhece alguém assim? Deixa eu ver. Sim? Algumas pessoas, né? E isso causa raiva em você? Sim ou não? Não? Nada? Vocês são muito crentes. Meu Deus do céu. É muito cristão. Perceba como esta questão e esta dúvida, ela não perpassa o coração das pessoas atualmente, mas ela perpassa muito mais do que isso. Há muito tempo atrás, as pessoas se questionavam, inclusive, o porquê muitas vezes os ímpios tendem a ter uma vida até melhor aos próprios olhos. Parece que essas pessoas, muitas vezes, elas estão sempre prosperando, e muitas vezes nós estamos lá pelejando. E para provar isso para vocês, como isso não é coisa da minha cabeça, eu gostaria de ler alguns versículos do Salmo 73 com você. Olha o que diz esse texto, preste bastante atenção. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram.
pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, dos ímpios, quando via a prosperidade dos ímpios, deles. Porque não há apertos na sua morte, mas firme eles estão. Não se acham em trabalho com outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar, e eles se vestem de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, e ele tem mais no coração do que poderia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Eles falam arrogantemente. Eles colocam as suas bocas contra os céus, e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e as águas de copo cheio se lhe espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são os ímpios e prosperam no mundo, aumentando as suas riquezas. E o texto continua. E daí para pior. Você consegue perceber o sentimento de um salmista externando a sua indignação. E inclusive o texto nos diz que ele mesmo quase se desviou ao observar aqueles que estavam lá fora. Percebe? O coração estava prestes a se esfriar. O amor, a certeza daquilo mais grandioso do próprio Deus, que era algo que ele carregava dentro de si, chegou um momento que quase que os seus pés se desviaram, simplesmente pelo fato de que ele olhou para fora e presenciou que enquanto muitos estavam lá fora, estavam prosperando, ele que servia ao Senhor, que nunca fazia nada, inclusive simplesmente aquilo que agradava ao Senhor, via tudo ao seu redor como se estivesse despedaçando-se, como se as tribulações fossem maiores do que tudo. E enquanto isso, os outros estavam lá fora, sendo aquilo que são, falando mal do próprio Deus, como nós lemos no texto, e prosperando. Eu falei que vocês são crentes. Porque se isso não causa indignação em você, isso causou no salmista. E isso também causa em mim. Nós somos tentados a sempre olhar para o outro. Até porque a grama do vizinho sempre é melhor do que a nossa, não é verdade? Nós somos tentados a sempre olhar para fora e olhar para o mundo e simplesmente perceber que muitas pessoas estão, às vezes, crescendo, se desenvolvendo, e às vezes pessoas até que são próximas a nós, talvez o fora não se torne simplesmente um fato de olhar para fora da igreja, mas até mesmo para o nosso próprio ser. Nós olhamos sempre à nossa volta e vemos pessoas prosperando, e isso nos causa muito mal. E muitas vezes nós somos levados a um enfraquecimento no próprio amor que temos, tendo em vista o simples fato de não entendermos o porquê que as coisas estão acontecendo lá fora. Queridos, a perseverança em Deus é a certeza da salvação, que é o maior bem que nós podemos receber. Em certo momento da sua vida, o salmista também teve essa dúvida. Os ímpios estão prosperando, como assim? Que coisa mais estranha. E agora? Mas é interessantíssimo como esse salmo termina. E nós não temos como terminar de citá-lo sem expressar, talvez, as últimas palavras do salmista nesse sentido. Olha o que diz o versículo 26. A minha carne e o meu coração desfalecem. A minha carne e o meu coração desfalecem. Diante de tudo isso que eu estou falando para vocês. Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas, para mim, bom é me aproximar-se de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. O salmista não tem como terminar este salmo, talvez, dizendo assim: olha, apesar de tudo isso que eu expressei para o Senhor agora, eu confio no Senhor. E eu sei que está nas tuas mãos e o Senhor está no controle de tudo. E o mais importante é me aproximar do verdadeiro amor. Estar com o verdadeiro amor. O mais importante é ter o Senhor comigo. Vale mais isso do que qualquer outra coisa que o mundo pode me oferecer. Eu posso até em determinado momento ter como que quase caído, meus pés talvez não estavam firmes, mas eu me lembrei daquilo que me traz esperança, e a minha esperança está no Senhor Deus, e é nele que eu confio. Sim, no verdadeiro amor. Essa talvez seja um dos argumentos que nos levam a deixar o nosso amor esfriar olhando para fora. Mas tem mais um, que eu gostaria que você pensasse comigo. É a impossibilidade de salvação dos ímpios. Eu tenho certeza, quase absoluta, 99,9%,
que você conhece alguém que é uma pessoa que aos seus olhos é simplesmente terrível. Que aos seus olhos não há nada de bom, não há nada que se encontre de bom nessa pessoa que fosse possível ser encontrado por Deus a ponto dele ser salvo. Você conhece alguém que você talvez já disse assim: olha, eu acredito na salvação, mas desse daí vai dar trabalho. Ah, não, eu acho que é quase impossível. Nós somos tendenciosos a pensar e julgar aos nossos próprios olhos, somos tendenciosos a pensar que nós somos os donos da razão. A Bíblia nos ensina que simplesmente Deus está no controle de todas as coisas e muitas vezes há trigo no meio de joio e talvez até ao seu próprio lado existem pessoas que aos seus olhos são as melhores pessoas do mundo, mas não aos olhos do Senhor. Será que realmente o poder que salvou a sua vida, e olha que salvou foi você, não é capaz de salvar o seu irmão, que talvez aos seus olhos é tão ruim assim? Será que você não é tão ruim assim? Eu tenho certeza, talvez eu faça das palavras de Paulo, nós falaremos um pouquinho mais disso à frente, mas se existe um ser humano terrível neste mundo, ele se chama Wagner. Eu sou a pior pessoa que você pudesse conhecer. O que me diferencia de todas essas pessoas que cometem crueldades que aos seus olhos são muito piores da que eu já cometi, é simplesmente porque o amor do Senhor me alcançou. E eu sou transformado agora pela graça do Senhor. Mas tirando isso, todos nós, a Bíblia diz que somos pecadores, e ela faz questão de enfatizar isso em Romanos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Eu pequei, você pecou, nós pecamos. Poderíamos conjugar o verbo simplesmente apresentando todas as pessoas. Não há um que se salve. E a prova disso é que o próprio Cristo, o Filho de Deus, precisou vir ao mundo, se esvaziar da sua própria glória, morrer numa cruz e ressuscitar para que você tenha vida. O que diferencia você de mim? O que diferencia você dessas pessoas que aos seus olhos são tão ruins assim? A obra do Senhor que me salvou precisou de uma obra extraordinária, do próprio sangue de Cristo para perdoar os meus pecados, o mesmo sangue que é capaz de salvar qualquer um. Muitas vezes nós não entendemos a essência de um Deus que é capaz de salvar, porque nós não entendemos quem realmente é Deus, quem realmente é o amor, e simplesmente por esse sentimento, o nosso próprio coração, ele começa a se esfriar, porque nós achamos que o nosso Deus não é tão capaz assim. Achamos que inclusive ele não é capaz de salvar algumas pessoas que para nós não merecem, ou talvez não podem ser salvas. Afinal de contas, aonde está Deus? Ele está lá fora. Ele não está nos nossos corações. Esse Deus que é o próprio amor em nós, e sim, neste momento o nosso amor enfraquece. Ele se esfria. E a Bíblia diz assim que muitos haverão de estar no meio destes, em que o amor haverá de se esfriar. O Senhor que você crê é diferente desse. E nós falamos que tínhamos duas evidências, e a primeira delas é que muitas vezes nós deixamos o amor que está em nós se esfriar olhando para fora. Mas eu gostaria de caminhar, inclusive para o encerramento desse sermão, dizendo para você que na verdade também temos uma tendência a deixar este amor que está em nós esfriar, olhando para nós mesmos. Romanos capítulo de número 7, versículo 14 nos diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que eu faço eu não aprovo, pois o que eu quero isso não faço, mas o que eu aborreço isso faço. E se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto, na minha carne, não habita bem algum, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo fazer o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Nos lembremos da canção que diz exatamente isso. O bem que eu quero fazer, não faço. Esta é a realidade de nós, míseros pecadores. Sem Cristo nós não temos nada.
E aquilo que pode deixar o nosso coração se esfriar é o aumento do quê? Da iniquidade. A iniquidade é simplesmente a mesma coisa do pecado. Simplesmente uma vida diante do pecado. Perceba, o homem ao rejeitar, olhar para Deus e seguir os seus preceitos, ele simplesmente peca contra o próprio Deus. E nós temos uma plena evidência de um ser iníquo, da própria iniquidade, daquele que se esvai do próprio Deus, que deixa o próprio Deus, que não consegue ter um contato, um relacionamento com Deus e que pensa que ele pode viver sozinho. Esta é a nossa vida, estes somos nós. Nós somos pecadores. E a cada momento que o pecado tem se multiplicado nas nossas vidas e corações, o amor, o próprio Deus em nós tem se esfriado. Perceba, nós não conseguimos por nós mesmos, mas o Senhor precisa trabalhar nas nossas vidas para que a gente seja capaz de viver para Ele. Isso é graça, isso é salvação. Eu não sei o que tem tomado conta do seu coração, eu não sei o que tem guiado a sua vida, mas o Espírito Santo está em nós, nos capacitando, nos guiando a uma vida de santificação, em que constantemente nós abandonamos o pecado e vivemos para Deus. Mas a partir do momento em que vivemos uma vida de iniquidade, uma vida de pecado, a partir do momento em que em nós mesmos, dentro de nós mesmos, nós deixamos o pecado continuar reinando. Como Paulo está dizendo, eu não faço aquilo que quero. Eu até tento não fazer, mas eu faço porque o pecado que está em mim não me deixa fazer o bem. No coração de muitos, o amor haverá de se esfriar. No coração de muitos, o fim está chegando. O fim está próximo. Para vocês terem uma ideia, é muito interessante a tradução desse texto, que a palavra no coração de muitos, o amor de muitos se esfriará, ela é traduzida muitas vezes para a nossa língua, num sentido assim, o amor de quase todos. E isso para mim é muito pesado. É como pensar em quase todos. Parece ser muito além da metade. Parece ser muito além daquilo que nós podemos imaginar, das pessoas que estão à nossa volta. Daqueles que outrora diziam ter este amor no coração, mas que deixaram esse amor simplesmente se esfriar. Parece que a mensagem do texto não está se referindo simplesmente a algo que pode alcançar pessoas, mas a pessoas que outrora tinham esse amor e que muitas vezes esse amor parece que agora está se esvaziando. Parece que esse amor agora não consegue mais estar ativo, quente, como outrora era. Faz muito sentido as palavras em Apocalipse da necessidade de se voltar ao primeiro amor. Voltar à própria essência do próprio Deus, à essência divina. O amor de quase todos se esfriará. Muitas vezes nós temos deixado o amor em nós se esfriar, porque nós temos vivido simplesmente uma vida entregue ao pecado. Muitas vezes olhamos para fora, mas muitas vezes também dentro de nós, simplesmente nós temos permitido que a iniquidade tome conta dos nossos corações. O amor de quase todos se esfriará. Aumentar a iniquidade, se esfria o amor. Mas existe uma palavra de esperança para você nessa tarde. E essa palavra é que de quase todos não é de todos. E o texto é muito incrível. Eu vou ler mais uma vez para você esses versículos. Olha o que diz a palavra do Senhor. E por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Quase todos realmente haverão de ter essa iniquidade à tona, e talvez o coração sim está frio, distante do Senhor, mas não de todos. Existe ainda os remanescentes fiéis. A história de Israel nos mostra a necessidade desses. Existem aqueles que não vão se deixar contaminar pelas impurezas do mundo, pelo pecado que tem tomado conta do mundo, e simplesmente haverão de servir ao Senhor. E a esses que perseverarem até o fim, que diante de tamanha maldade, diante de tamanha iniquidade que tem se aumentado, se multiplicado,
eles haverão de ser salvos e eles haverão de estar com Cristo na glória. A esperança que nós temos é que Deus nos salvou. A esperança que nós temos é que Ele alcançou os nossos corações. A esperança que nós temos é que nós não precisamos ser esses quase todos. Wagner, mas tem como isso não acontecer? Não tem. A Bíblia nos diz que isso haverá de acontecer. E quando isso acontecer, estará próximo o fim. Isso haverá de acontecer. A pergunta não é se a gente consegue diminuir esse percentual, que talvez é quase todos. A pergunta é, aonde você está? Você está no quase todos? Ou você está naqueles que estão sobrando? Naqueles que sim, não deixaram seu coração se esfriar? Coloque-se em pé neste momento. Eu não sei aonde você está. Mas nós não podemos deixar a chama do amor em nós, do amor ao Evangelho, do amor ao próximo, a chama de um próprio Deus que está em nós, do próprio Espírito que nos conduz à vida eterna. Nós não podemos deixar que essa chama simplesmente deixe de queimar os nossos corações. Nós não podemos deixar que simplesmente o pecado tome conta das nossas vidas, a ponto de nós não termos como mais simplesmente pensar outra forma de viver para o Senhor. Nós não temos como sozinhos. Não existe nada que nós possamos fazer para nos salvar a nós mesmos. Não existe. A única coisa que nós podemos fazer é clamar pela graça do Senhor. É buscar ao Senhor e entregar as nossas vidas para Ele. É viver uma vida de luta, de santificação. Lembre-se do espinho de Paulo. E isso tem falado muito ao meu coração. Muitas vezes nós simplesmente queremos ser transformados num simples piscar de olhos. Eu era um pecador e agora simplesmente eu não peco mais. Mas a luta é uma luta diária, é constante. A Bíblia nos diz que a santificação é como se fosse uma escada, em que dia após dia nós precisamos dar um passo à espera do dia em que chegaremos ao patamar junto com o nosso Senhor. Pela multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas há sim, relativamente poucos, mas há aqueles que não viverão sob o domínio do pecado. Aqueles que não deixarão o seu coração se esfriar. Aqueles que perseverarão até o fim e desfrutarão da salvação em toda a sua plenitude. E é por isso que, na certeza de que nós haveremos de estar entre esses, aqueles que haverão de perseverar até o fim, eu lhe convido a fechar os seus olhos e orar comigo diante desse Deus que está acima de todas as coisas, desse Deus que nos dá a salvação e desse Deus que nos proporciona condições de sempre retornarmos a Ele, confiando nele e simplesmente vivendo para Ele. Feche os seus olhos, Pai. Na Tua presença nós apresentamos as nossas vidas, apresentamos os nossos corações. Pai, nós apresentamos a igreja do Senhor, apresentamos o Teu povo, que como nação santa, eleita, simplesmente clama ao Senhor, pela misericórdia, pela graça do Senhor, que nos alcançou por meio daquela obra da cruz, mas que dia a dia precisa trabalhar nos nossos corações, nos moldando a essência daquilo que o Senhor deseja, porque o Senhor nos ensinou que o amor no coração de muitos haveria de se esfriar. Pai, nós não queremos simplesmente ser esses muitos. Nós não podemos simplesmente deixar que a iniquidade, que o pecado, que muitas vezes está lá fora, mas que também pode estar dentro de nós, tome conta dos nossos corações, simplesmente domine todo o nosso ser e nos deixe, Senhor, distantes da maior obra de salvação que o Senhor poderia realizar por nós. Nós não conseguimos sozinho, mas, Senhor, diante de Ti, nós temos a plena evidência de um Deus santo que nos chama também a ser santos. Por isso, eis, Senhor, os nossos corações. Tu que és um Deus de amor, inicia, Senhor, em nós uma nova obra de amor. Inicia, Senhor, em nosso coração. Primeiro amor, pois quero desejar-te. Senhor, nós não podemos estar mais distantes de Ti. Nós precisamos da Tua presença. Desejo ansiar-te por inteiro. Você pode dizer isso ao Senhor, cante.
pois tão frágil e imperfeito é o meu. Declare mais uma vez ao Senhor. Se possível, coloque a mão no seu coração e cante: inicia em mim, Senhor. Com toda a convicção do seu coração, cante isso a Ele. Ajuda-nos. Ajuda-me, Senhor, pois tão frágil e preciso este amor que nos alcançou. Obrigado por essa oportunidade de juntos podermos declarar isso, ó Pai. Ah, Senhor, Tu és um Deus tão bom. Tu és um Deus maravilhoso, é um Deus perfeito. Ah, Senhor, e neste momento eu gostaria de colocar, Senhor, esses pedidos de oração diante da Tua presença. Esses pedidos que foram feitos através das redes sociais, ó Pai. Os pedidos que estão, Senhor, que os irmãos desta casa fizeram. Que o Senhor possa vir de encontro, Senhor, às necessidades do Teu povo. Seja problemas familiares, ó Pai. Seja por libertação, Senhor, pela saúde, Senhor, do Teu povo. Que o Senhor possa alcançar, Senhor, essa vida com o Teu poder, Senhor. Derramar da Tua bênção, ó Pai. E restaurar essas vidas, ó Deus. Pois nós cremos naquilo que o Senhor pode e irá fazer. Ó Deus, também neste momento eu coloco essa semana, Senhor, diante da Tua presença. Que o Senhor possa ser conosco, nos fortalecendo, nos livrando de todo o mal, Senhor. Trabalhando, Senhor, nas dificuldades do nosso dia a dia. E que nós não venhamos a esquecer, Senhor, o quanto o Senhor nos ama. O quanto o Senhor nos quer por perto. Nós Te agradecemos pelo Teu cuidado, ó Deus. Nós Te louvamos porque Tu és um Deus bom. Ah, irmãos, como é bom nós participarmos de mais um culto. Nós estamos aqui reunidos juntos com apenas um único propósito, que é louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Também eu aproveito a convidar os irmãos para o culto de quarta-feira, às 19h30. Que nós possamos juntos estar louvando e podendo ouvir mais um pouco da palavra do Senhor, tá? E que você não venha a se esquecer em nenhum momento dessa semana. Não pense que você está sozinho. Não pense que você não tem ninguém que te ame. Pois você, sim, tem um Deus que te ama de verdade. Um amor que é imensurável, incomparável. Que você possa ficar com essa palavra no teu coração. E mais uma vez declare esse refrão destino com todo o seu coração, fazendo dele como a sua oração para iniciar essa semana. Amém? Toca-me, mais de tudo.
Só os instrumentos tocando. Levante as tuas mãos aos céus, querido. Agora não estamos mais transmitindo. Deus eterno, que haja uma